seu próprio partido. Muito obrigado, senhora presidenta, senhoras e senhores deputados. Ocupo a tribuna na manhã de hoje para convidar todos que nos acompanham pela TV Câmara para refletir um pouco sobre a situação da saúde pública no nosso país. No nosso país que, neste exato instante, em que grande parte das manifestações de rua expôs a precariedade dos hospitais e serviços médicos, além de criticar a distribuição de verbas para o setor. De fato, o número insuficiente de médicos e a falta de medicamentos comprometem a qualidade do serviço oferecido à população. Esta casa aprovou na semana passada o projeto que destina 75% dos royalties para a educação e 25% dos royalties para a saúde. Devemos, lógico, que ampliar a discussão sobre o uso e a aplicação correta desses recursos na saúde pública do nosso país. Não há dúvida que avançamos muito nos últimos anos. Hoje, o SUS está estabelecido em todos os municípios do Brasil. Desenvolvemos programas vitoriosos como o combate à epidemia da AIDS, a política de incentivo aos medicamentos genéricos e a política de transplante de órgãos. Nessa nossa cobertura de vacinação infantil é de mais de 95%, num país de dimensões continentais como é o nosso país. Nós temos aqui, no tocante à saúde das nossas crianças, os indicadores que são muito positivos. É o caso da mortalidade infantil, e que entre 1980 e 2010, segundo o trabalho divulgado pelo IBGE, no início deste mês, caiu de 69,1 óbitos em cada 1.000 nascidos vivos para 16,7, redução de 75,8%. Devemos comemorar todo e qualquer avanço. Contudo, a saúde é a política mais mal avaliada pelos brasileiros. Foi destaque nas eleições municipais de 2002 e esteve entre os temas mais batidos nas recentes manifestações, sempre do ponto de vista negativo. Centenas de municípios no país não contam com médicos residentes ou não têm um médico sequer. Segundo o Ministério da Saúde, há 1,8 médicos para cada grupo de 1.000 brasileiros. Na Argentina, por exemplo, são 3,2 médicos por 1.000 habitantes. No Uruguai, 3,7 e em Cuba, 6,7. Pelo menos 700 municípios brasileiros não têm um médico residindo na cidade e 1.900 têm menos de um médico para cada 3.000 habitantes na atenção básica. Para chegarmos à média do Reino Unido, que possui, por exemplo, 2,7 profissionais para cada grupo de 1.000 habitantes, o Brasil precisaria ter, pasmem as senhoras e os senhores, mais 168 mil médicos no nosso país. Outro dado preocupante é a ausência crônica de leitos hospitalares. Dados do IBGE indicam que em 2002 havia 2,7 leitos para cada 1.000 brasileiros. Em 2005 caiu para 2,4 e no ano passado a taxa piorou e foi para 2,3 leitos para cada 1.000 brasileiros. A Organização Mundial da Saúde recomenda que esse número fique entre 3 e 5 leitos por 1.000 habitantes. Naturalmente, houve aumento da população, mas essa queda decorre também da efetiva redução do número de leitos disponível no setor público e no setor privado. Só entre 2007 e 2012 foram 4.770 leitos a menos. Apenas nos últimos 5 anos foram fechados 284 hospitais privados que faziam atendimento pelo SUS. Sem a correção da tabela de honorários, eles quebram. E é necessário que a tabela de honorários paga pelo SUS seja revista de forma imediata, para que nós possamos evitar que outros hospitais que atendem pelo SUS deixem de fazer esse atendimento à população mais carente, mais humilde do nosso país. Detalhe, a maioria desses hospitais estava localizada exatamente em cidades do interior. Em decorrência dessa falta de médicos e de hospitais do interior, as emergências de todas as capitais estão abarrotadas. Aliás, hospitais com maca no corredor virou cena comum, como é o caso do Hospital de Urgência no meu estado, no estado de Sergipe. Chegando ao Hospital de Urgência do estado de Sergipe, o que nós vamos nos deparar
é com várias pessoas nas macas, no corredor, sem atendimento, pela falta de estrutura que infelizmente hoje passa a saúde no estado de Sergipe. É como eu tenho dito, a saúde no estado de Sergipe está mal, está na UTI e precisa urgentemente que o governo do estado reveja a política pública de saúde em Sergipe, porque vai de mal a pior. O cidadão mais pobre enfrenta extrema dificuldade para conseguir uma consulta especializada ou realizar uma cirurgia eletiva, porque o governo não conseguiu efetivar a interiorização dos médicos. Os profissionais de outras nações vão resolver o problema? Será que os médicos brasileiros seriam pessoas preguiçosas que não se interessam pela saúde do povo? A resposta é bastante simples: falta estrutura. Mesmo que se pague um salário justo e o médico esteja de plantão no hospital ou no posto de saúde, nada poderá fazer se faltam equipamentos e até medicamentos como um simples soro. Precisamos que os recursos sejam bem aplicados. Precisamos que o governo federal invista mais na saúde pública do nosso país, pagando o melhor salário aos médicos do nosso país e oferecendo uma melhor estrutura nos postos de saúde, nos hospitais do interior do nosso país. Porque se não for dessa maneira, os médicos brasileiros não vão se dispor a atender ao serviço público de saúde, e aí nós vamos deixar de estar privilegiando os médicos nacional, os médicos do nosso país, em detrimento dos médicos que vêm do estrangeiro. Portanto, é irônico, por exemplo, que o governo de Sergipe, assim como outros governos em todo o Brasil, tenham construído dezenas de clínicas de saúde da família e que algumas delas estejam agora fechadas. No estado de Sergipe, chegando no interior, nós encontramos lá grandes obras, que são as clínicas de saúde da família, verdadeiros elefantes, lá à disposição da população, elefantes enormes, de pernas vermelhas, porque todas são pintadas de vermelho, que são as cores do governo do estado lá de Sergipe, mas o governo dá um presente de grego aos prefeitos, constrói a clínica de saúde, deixa lá aquele monstro, mas não oferece a condição mensalmente, através do repasse dos recursos, para que as prefeituras possam manter essas clínicas funcionando e atendendo bem a população 24 horas, como não é a finalidade das clínicas de saúde da família. A obra custa algo em torno de R$1 milhão, de uma clínica toda pronta e equipada. Os prefeitos do interior de Sergipe, para poder manter essas clínicas funcionando e atendendo bem a população 24 horas por dia, tem que gastar em média algo em torno de R$150 mil por mês. Ou seja, um prefeito em 7 meses já investiu mais na clínica para sua manutenção do que o governo que fez a obra, inaugurou, fez a sua parte, mas deixou a parte mais difícil e mais onerosa, que é a manutenção, e que falta por parte do governo de Sergipe a sensibilidade necessária de entender que tem que haver a parceria com as prefeituras municipais, porque hoje as prefeituras, pelas dificuldades financeiras que enfrentam, não têm condições de manter essas clínicas funcionando bem e atendendo bem a população do interior do estado de Sergipe. Construir as clínicas é muito positivo, mas é necessária a parceria para a manutenção e o bom serviço prestado à população. Em decorrência dessa falta de médicos e hospitais do interior, as emergências das capitais estão cada vez mais abarrotadas. Aliás, hospital com maca no corredor virou cena comum, como eu já disse anteriormente. Então, precisamos rever essa situação. As clínicas de saúde da família são herança terrível para os prefeitos, que denunciam a falta de verbas a fim de mantê-las funcionando adequadamente. Para piorar, ainda temos a questão, do veto presidencial à emenda 29, que fixava um percentual obrigatório do orçamento do governo para investir na saúde. Sou municipalista, já fui prefeito por 2 vezes da minha querida Pirambu, e sei o quanto é caro o custo que é para fazer uma saúde de qualidade nos municípios brasileiros. Então, precisamos, por exemplo, que do mesmo jeito que os governos dos estados têm a obrigatoriedade de investir no mínimo 12% do que arrecada na saúde, que os governos municipais têm que investir no mínimo 10%, têm que investir no mínimo 15% do que arrecada na saúde, que o governo também, ao invés de ter vetado a emenda 29, e aí fica aqui o recado para a presidência da República que retire o veto da emenda 29, para que o governo possa investir também no mínimo 10% do que arrecada na saúde. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, comprovou que até 2000 o governo federal repassava aos municípios os percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição.
No caso dos estados, o mínimo constitucional foi cumprido somente até 2003. De lá para cá, prefeitos e governadores têm sido alvos da ira da população, porque afinal são eles os responsáveis diretos pela atenção básica e pelos serviços médicos de alta complexidade. Podemos atribuir parte do caos à falha no sistema ou à incompetência do gestor, mas na verdade, com os recursos disponíveis, cumprir as metas e melhoria da qualidade exigidas pela sociedade tornou-se tarefa quase que impossível. Talvez fosse o caso de avaliarmos e avançarmos mais na discussão da reforma tributária e urgentemente iniciarmos a discussão aqui mais uma vez do Pacto Federativo para promover as mudanças constitucionais que garantam aos estados e municípios recursos à altura das imensas demandas impostas na atualidade pela sociedade. Implantar e implementar um sistema universal de saúde que funcione de verdade é uma audaciosa e, eu tenho certeza, tentativa que nós deveríamos fazer. O SUS é estudado por especialistas de vários países, justamente por causa de suas peculiaridades, tão nossas como nós temos que enfrentar. Realizar este desafio numa nação de quase 200 milhões de habitantes requer que os agentes políticos e a cidadania estabeleçam que saúde é política prioritária. Prioridade significa recursos suficientes para um funcionamento adequado. Essa prioridade não foi estabelecida, infelizmente. Voltamos, assim, ao início deste meu discurso, quando disse que o projeto que destina 75% dos royalties do petróleo, do pré-sal, para a educação e 25% para a saúde, deveria ter sua discussão ampliada. Devemos indicar onde e como esses recursos devem ser usados e criar mecanismos que possibilitem fiscalizar com rigor a sua completa aplicação. Devemos ainda lutar, volto a repetir aqui, pela questão da derrubada da emenda, a derrubada do veto à emenda 29. Como já disse aqui, os governos dos estados têm a obrigatoriedade de investir no mínimo 12% do que é arrecado na saúde. Os governos municipais, 15%. Mas o governo federal investe o quanto quer e da maneira que quer. Então, observemos a importância dessa medida, para que nós possamos realmente ter os recursos necessários para oferecer uma saúde de melhor qualidade no nosso país. Entendemos que é necessário melhores investimentos na área de saúde. Volto a repetir, precisamos rever a política pública de saúde no nosso Brasil, em especial no estado de Sergipe. A saúde em Sergipe vai mal, está na UTI. Nós estamos vendo as clínicas de saúde da família espalhadas em todo o interior do estado de Sergipe, sem atender bem a população. E volto a repetir, não por culpa dos prefeitos, é porque as prefeituras, infelizmente, não têm os recursos suficientes para oferecer um serviço de boa qualidade como deveria ser nas clínicas de saúde da família no estado de Sergipe. O hospital de urgência recebe uma demanda cada vez maior de pacientes, sem ter a condição e a estrutura para poder atender a essa demanda que aumenta cada vez mais. E o que nós estamos acostumados a ver nos hospitais, no hospital de urgência do estado de Sergipe, nos corredores, volto a repetir, são as macas com o paciente ali sofrendo, sem atendimento, sem medicamento, pela falta de estrutura que, infelizmente, o governo do estado de Sergipe hoje não oferece à saúde. Não oferece a saúde, não oferece a educação, não oferece a segurança pública, não oferece em muitos dos serviços prioritários para a população do nosso estado de Sergipe. Mas a saúde é um caso à parte, porque lida com vidas humanas, e a saúde de Sergipe, volto a repetir, está muito mal, vai de mal a pior. Senhora Presidente, só pedir que o nosso discurso fique registrado nos anais da Casa e que seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.